está ali em uma da igreja do ministério, ministrando a palavra, e hoje nós vamos ter a alegria de ser ministrado pelo nosso pastor Isaac. Paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus por essa noite abençoada, né? Como é bom estar na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. E hoje o Senhor nos dá esse privilégio de sermos portadores do Evangelho da Cruz. Como foi dito, nosso pastor está em Campinas, né? A igreja ali completou ano. Ele está ali com o pastor Valdeci, trazendo a palavra de Deus naquela cidade, naquela igreja. Amados, eu te convido para se colocar de pé. Também queremos cumprimentar os amados aí que estão através da internet. Não puderem estar no santuário, tem alguns que assistem de longe, não é isso, Lucas? Acho que é a sogra, né, a mãe, alguma coisa assim. Então também queremos cumprimentar esses amados que não podem estar aqui, mas participam conosco de uma noite tão especial, que é estar na casa do Senhor, é adorar o Senhor, é contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Efésios capítulo 1, primeiro capítulo 1, gostaria que os amados abrissem. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Até antes de lermos, hoje a gente teve o último encontro da vinha, né, desse ciclo do primeiro semestre. E então nós estamos encerrando uma turma, aí, aproximadamente 20 vidas. E então hoje foi o último encontro. Logo nós teremos o segundo encontro do ano, né, no segundo semestre. Então você que está chegando na igreja, que está aqui conosco, tem essa intenção, o Senhor já tem confirmado no teu coração para continuar caminhando conosco, você tem a oportunidade aí de nos dar o nome, não é? Pode me procurar qualquer pastor, presbítero, diácono Marcos, que nos ajuda ali também nas inscrições, e dá o teu nome ali para participar conosco. São 4 meses, 3 meses a 4 meses aí aproximados, que a gente senta todos os domingos pela manhã, para meditar na palavra, para entender o histórico pastoral, o histórico da igreja, do ministério, alguns assuntos, né, como dízimo e ofertas. Então a gente tem oportunidade, cada encontro, para conversar sobre cada assunto, a visão bíblica, né, de cada desses assuntos. Então fica aí o convite para você que está chegando e tem essa oportunidade de estar conosco. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Que palavra poderosa, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Vai um pouquinho para frente, em Efésios capítulo 2, versículo 6. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz assim: E nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Depois que Ele faz isso, e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Oh, glória! Quanta bênção em Cristo. Quanta bênção nesses lugares celestiais. Agora você vai um pouquinho mais para frente ainda. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Ele começa dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Louvado seja o teu nome. Senhor, estamos na tua casa. A primeira parte do culto, nós fizemos tantas declarações, Pai. Declarações de fé, declarações de confiança, declarações onde nós não temos dúvida de que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, obrigado por essa primeira parte, aonde nós entregamos a Ti. Mas agora, Senhor, a Tua palavra foi aberta. E todas as vezes que a Tua palavra ela é aberta, os nossos olhos também o são. Que o Senhor tenha liberdade nessa noite, Pai, no nosso meio. E assim possamos aprender. Assim possamos sair daqui renovados. Possamos sair daqui curados, transformados pelo poder da Tua palavra. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Dizemos amém. Pode assentar, amados. Louvado seja Deus. O apóstolo escreve essa carta à igreja em Éfeso, logo aos Efésios. E os 2 primeiros versículos que nós lemos são versículos poderosos, assim como o outro também. Mas ele nos dá uma notícia muito boa, que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Talvez você esteja se perguntando, mas aonde é esse lugar celestial? Será se é um lugar físico? Será se de repente é no templo, no santuário, na igreja? Será se esse lugar celestial é em alguma casa de algum irmão que ora bastante? Porque é lá que a gente recebe todas essas bênçãos. No versículo 2, na segunda referência de Efésios 2, ele diz que a gente estava morto, no versículo anterior, e ele nos vivificou. E quando ele nos vivificou, ele nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo. E aí ele nos dá uma posição agora de honra. Porque em Romanos diz que todos pecaram, e quando todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. Estávamos mortos, afastados de Deus, longe de Deus, mas agora o Efésios 2:6, ele diz que nós ressuscitamos. Agora nenhuma condenação há mais sobre nós. E ele agora nos faz assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas aí no capítulo 6, ele agora nos traz algo muito importante. Primeiro, existe uma batalha. É isso que Efésios 6 vai dizer agora. E essa batalha, ela se dá nesse lugar. No mesmo lugar que eu recebo a vitória, é o lugar que eu recebo, que eu tenho essa batalha travada. E neste lugar eu posso sair vitorioso, como eu posso sair derrotado, dependendo da minha posição, do meu comportamento, do meu entendimento. Então ele diz assim, olha,
Primeiro, revestivos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo agora, ele vai falar de algo que a gente observa esse texto. O que ele estava enxergando nessa hora, quando ele, inspirado por Deus, começa a escrever? Porque agora ele começa a descrever um soldado. Alguém que precisa estar revestido de armadura. Se alguém precisa colocar armadura, é porque vai ter o quê? Uma batalha. Agora vai ter uma luta. Aliás, a nossa vida, a nossa caminhada é de luta, é de batalha. A tua caminhada é de luta, é de batalha. Queira você isso ou você não queira, não importa, mas é uma batalha. Então ele diz agora: vocês revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra. Aí ele assusta um pouco, porque ele diz assim: você vai lutar contra as astutas ciladas do diabo. Algo que é astuto já não é bom, já é preocupante. Tem astúcia, tem maldade, tem laço. E nós fomos ministrados no domingo passado sobre o Salmo 91. Tem laço do passarinheiro, tem astuta, tem astúcia. Então ele diz assim: contra as astutas ciladas, armadilha. Nesse lugar celestial que você recebe todas as bênçãos, tem uma batalha travada. Que você, eu, nós, todos, sem exceção, passa por esse lugar. Mas como é que nós estamos neste lugar celestial? Se você fechar os olhos agora e começar a falar com o Senhor, você vai enxergar esse lugar espiritual. Se você fechar os teus olhos aí no teu lugar agora, faça isso agora. Pergunte para o Senhor: que lugar celestial é esse? Pergunte aí para o Senhor, com os olhos fechados. Ele vai te mostrar que você já está no lugar celestial. Porque você já está face a face com Ele. A tua alma agora foi acionada, o teu espírito. E é neste lugar que o apóstolo Paulo está falando. Na sede dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos. Ah, queridos, quantas vezes somos reprovados neste lugar? Porque damos vazão para o nosso sentimento. E ele diz que nesse lugar tem uma astuta cilada do diabo. Contra a tua vida e contra a minha vida, contra as nossas vidas, sem exceção. Queira eu ser mais tradicional, queira eu ser mais pentecostal, mas a realidade é uma só: tem batalha. E como é que você está lutando esta batalha? Que é uma realidade. O ateu também tem esta batalha. Aquele que se diz ateu, que eu não acredito em ateu, ele também tem essa batalha, porque ele tem alma, ele tem espírito. E o apóstolo Paulo está dizendo que aí tem astutas ciladas do diabo. Aí ele nos adverte: olha, porque não temos que lutar contra. Contra quem não temos que lutar? Contra carne e sangue. E é o que nós acabamos fazendo, é lutando contra carne e sangue. Pessoas. A gente acha que o problema é a esposa. Nós vamos voltar um pouquinho, porque o contexto desse capítulo, você precisa olhar os 5. E Paulo vai falar muito de relacionamento. Relacionamento entre marido e mulher. Relacionamento entre filhos e pais. Relacionamento entre pais e filhos. Relacionamento entre o chefe e o funcionário e o patrão, o chefe.
E aí chega aqui em Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Se parasse aqui, opa, bacana, não vou lutar. Mas ele diz assim, mas sim, ou seja, tem luta. A luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Mas tem luta, porque ele diz assim, mas sim, você vai precisar lutar. Mas sabe, você vai precisar lutar contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século. O século aqui era o século I, mas nós estamos no século 21, contra os príncipes das trevas do século 21. É a nossa realidade. As atuações mudam, as influências mudam. Então nós, desse século 21, lutamos contra os príncipes das trevas do nosso tempo. Ainda, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Aonde a gente leu antes, que aí é nesse lugar que estão as nossas bênçãos. Mas tem uma luta, tem uma batalha, que ela é travada. E eu preciso entender que a minha luta não é pessoal, não é física. Eu não pego uma arma, uma bomba para lutar essa luta. É espiritual. Porque 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é contra carne nem sangue. Elas não são carnais. Mas sim, 2 Coríntios 10 e 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Quantas fortalezas no nosso interior. Quando se fala de fortaleza, se fala de algo que é possível transpor, superar, ter sucesso. É uma fortaleza. E essas armas poderosas em Deus, que elas estão em Deus, não estão nos homens. Ela não está na sabedoria humana, ela está na sabedoria de Deus. Essas armas, elas são tão poderosas que elas destroem fortalezas. Fortalezas que ao longo dos anos, do tempo, nós vamos construindo dentro de nós. Nós vamos criando medos, decepções, mágoas, ódio, rancor, sentimentos ruins, que ao longo do tempo vão se tornando fortalezas, lá no lugar celestial, na alma, no espírito. Só que as nossas armas, elas não são carnais. A gente precisa hoje sair daqui ciente disso. Essa batalha não é contra carne nem sangue. Não tem a ver com as pessoas. Ainda que muitas das vezes, essa batalha vem através de uma pessoa. Às vezes é através do filho. Às vezes é através do pai. Às vezes é através do chefe. Às vezes é através do juiz, do advogado, do médico, de pessoas. Mas eu preciso entender que a minha luta não é contra o João, a Maria, o Alfredo, o Paulo, o Joaquim. Não é. O Senhor nos chama aqui essa noite para dizer: ei filho, você está olhando para o lugar errado. Você não conseguiu identificar o verdadeiro inimigo da tua alma. Você está focado em pessoas. Você acha que o teu inimigo de repente é o pastor, é o presbítero, é o diácono, é o obreiro, é o irmão, é a irmã, é o meu sogro, é a minha sogra, é a minha filha, é o meu filho. Não é. Tem alguém por trás de tudo isso. E que nós precisamos enxergar com esses olhos.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ao contrário disso, elas são poderosas. Poderosas em Deus para destruir. Para destruir. E essa noite o Senhor vai destruir. Se permita o Senhor te libertar nessa noite. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela faz o que apraz o coração do Senhor. Talvez você esteja vivendo até hoje, cheio de questionamento no seu interior, cheio de pensamento diabólico, cheio de pensamentos que de fato não são os pensamentos do Senhor para a tua vida. Talvez você ao longo do tempo, você foi construindo fortalezas no teu interior, e você começou a olhar ao longo do tempo, olhar para as pessoas, e identificá-las como inimigas, e elas não são as tuas inimigas. Tem alguém por detrás de tudo, e você precisa ter essa visão, para que o Senhor te liberte nessa noite. O contexto dessa carta aos Efésios, uma carta escrita 60 anos depois de Cristo, essa foi uma região que o apóstolo visitou em sua terceira viagem missionária. É o local que mais tempo ele morou, aproximadamente 3 anos. E foi de lá que ele evangelizou toda a Ásia Menor. Essa carta, ela começa trazendo ricos ensinamentos sobre a obra redentora de Cristo na cruz. Depois ela ensina sobre os dons ministeriais. Por fim, ela nos traz conselhos preciosíssimos para viver em família. E o relacionamento de trabalho, um relacionamento profissional. Olha só o contexto que está escrito, Efésios 6, 10, 12. Relacionamento. Normalmente você pergunta para alguém, como é que você está? Eu não estou bem. E aí quando você continua, você insiste, você quer ouvir a pessoa, de repente você quer ajudar, e a pessoa começa a falar, citar pessoas. Eu não estou bem porque alguém fez isso comigo. Eu não estou bem porque a minha esposa, ela não me honra. Eu não estou bem porque o meu marido, ele não é o sacerdote do lar. Meu marido não lê a Bíblia, meu marido é ignorante, é bruto. Eu não estou feliz porque o meu filho não tem jeito. Eu não sou feliz porque o meu pai é ignorante. O meu pai não cuida da nossa casa. Eu não sou feliz porque o meu professor é ruim. Eu não sou feliz porque o pastor é muito duro. Ou o pastor não liga para mim. Eu estou muito chateado porque o meu advogado não fez a defesa correta. A juíza lá não foi justa comigo. E a gente está envolvido, cheio de problema de relacionamento. E não temos que lutar contra carne nem sangue, contra pessoas. E o nosso problema, a gente está sempre dizendo que é o outro. Dificilmente a gente diz que eu errei. Dificilmente a gente tem um comportamento do filho pródigo. Pequei. Dificilmente. Normalmente eu só errei porque alguém me induziu ao erro. Aliás, eu errei porque eu não tive discernimento. Mas eu também. A gente tem dificuldade de assumir o erro. E a gente está sempre transferindo a culpa. Isso é do ser humano. Quando Eva cai, ela diz que foi a serpente. Quando o Senhor vai falar com Adão, Adão fala, mas foi a mulher que tu me deste. E todo mundo está transferindo culpa desde lá. A gente não reconhece como o filho pródigo que diz, pequei. Pequei contra o céu e perante ti, meu pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Esse é o verdadeiro arrependimento. Ele volta e não quer ser colocado no primeiro banco. Ele volta e não quer ter novamente o direito à herança. Ele entende, ele pecou, ele reconhece. Normalmente quando reconhecemos, a gente não quer voltar e sentar na janela.
ser o principal, ser honrado. Não, eu pequei. E o texto aqui, ele começa a falar de famílias, e nós vamos correr muito. Vamos lá para Efésios capítulo 5. E deixa o Senhor te lembrar aí, qual é a fortaleza que você tem enfrentado dentro de você, nesse lugar celestial. É um lugar divino, gente. Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra, ela é penetrante. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Lá nos lugares celestiais. Aonde às vezes o psicólogo não consegue chegar, o psiquiatra, o terapeuta não consegue. Mas a palavra viva e eficaz penetra lá. Efésios 5, 21. Ele vai falar de relacionamento agora. Ele vai falar de relacionamento. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A gente pega muito que a esposa tem que ser sujeita ao marido. A gente esquece que antes dele começar a falar isso, ele tem o 21 que ele diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Tem um padrão. Tem um padrão. Como ao Senhor. Não é diferente disso. Porque o marido é a cabeça da mulher como padrão. Tem marido que vibra até aqui. Porque o marido é o cabeça da mulher. Yeah. Você esqueceu? Vai vir agora o padrão do cabeça. Tem um padrão a ser seguido. Não é qualquer jeito. Não é de qualquer forma que você é cabeça. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Opa, então agora você tem um marido que ele é padrão de Cristo. Ele é salvador. E não se salva, né? Tem preço. Se paga um preço. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. Não tem nada de opressor aí. Eu pergunto para vocês, é difícil ou é opressor a gente ser sujeito a Cristo? Eu sujeito a Cristo, eu não quero, que Cristo não dá. Não é opressor. Vós maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Amor sacrificial. Relacionamento. O padrão é Cristo. Amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Padrão de cabeça é esse, se entregar. Marido que é cabeça, se entrega por ela. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Sacerdote do lar. Quem faz isso? É o sacerdote. Não é? Para santificar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, que foi o papel de Jesus, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ou seja, tem um retorno. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Olha que bacana para as mulheres, né? Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Marido cabeça faz isso.
porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Ele precisa deixar muita coisa. Grande é o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Hoje, se você ler um texto desse em algumas universidades por aí, você vai ser apedrejado. Porque as pessoas não enxergam com os olhos espirituais, né? Elas não vão enxergar. Vão pegar o pé da letra. Tem uma outra versão que quando fala de sujeitai-vos, fala de submissão. Submissão, tem missão sobre o casal. A esposa está junto do marido nessa missão. Por isso que quando alguém vem falar de namoro, você tem observado, quando é minha filha, as mulheres, você tem observado o que Deus tem na vida dele? Qual é a missão? Porque você vai precisar estar junto nessa missão, a submissão sobre vocês, sobre a casa. Capítulo 6, versículo 1. Vós filhos, relacionamento. Então falou de relacionamento da mulher e do marido da esposa. Agora, vós filhos que estão aqui, inclusive eu. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. Padrão Senhor. Porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Os dois, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Tem promessa. Aí ele fala da promessa, para que te vá bem. Um filho obediente vai bem. E vivas muito tempo sobre a terra. Promessa do Senhor. Relacionamento. E vós, pais, os pais agora em relação aos filhos, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Nessa casa quem manda sou eu. Você vai fazer agora o que eu quero. E aí começa a provocar o filho. Mas, diferente de provocar o teu filho, cria-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Tem tarefa para o pai. Tem missão. Educa a criança, instrui a criança no caminho que deve andar. Vós servos. Então agora o relacionamento é entre um funcionário e um chefe ou um patrão. Obedecei ao vosso Senhor, Senhor minúsculo, seu chefe, seu patrão, segundo a carne, com temor e tremor. E outra, na sinceridade do vosso coração. Padrão, como? A Cristo. Tem padrão. Não servindo à vista. Quer dizer, na frente é uma coisa, por trás é outra. Como para agradar os homens na frente, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como os homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Para os chefes, e vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Queridos, esse aqui é o contexto do texto que lemos. É muito relacionamento. Nós somos aprovados ou reprovados nos relacionamentos. Filhos, pais, cônjuges. A gente é reprovado nesse lugar celestial. E a gente sai desses relacionamentos, ou fica nesses relacionamentos, doentes, com a alma ferida, sem perdoar, cheio de mágoa, de rancor, fortalezas. Deus não faz acepção de pessoas. Dentro desse contexto, versículo 10,
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo tem armado cilada para nós nos relacionamentos. Seja ele nos relacionamentos do cônjuge, pais e filhos. Ele não ia colocar todos os relacionamentos aqui, mas todos os relacionamentos. A gente arruma inimigo no trânsito, pessoa que a gente nem conhece, de repente a gente olha e disputa uma vaga. Era para ser a minha, e ele pegou a minha vaga. Gente, isso acontece com nós, todo dia. A gente vive numa batalha espiritual. Queira você ou não, essa é a realidade. Agora, nessa batalha, como é que eu tenho me comportado? Tem armadura sobre mim que nós vamos ler? Ou a gente, nessas batalhas, nós estamos perdidos e a gente fica andando para trás. Parece que a gente não avança. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É assim mesmo, é astuta cilada do diabo, não é outra coisa. A gente fica querendo romantizar, não precisa de tudo isso, não, essa é a realidade. Olha para dentro de você e se pergunta: como eu estou? Como está a minha alma, o meu coração? Pergunte aí para você. O Espírito Santo vai te ajudar a responder. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. O meu inimigo não é a minha esposa. Nós já tivemos lutas na área como marido e mulher. Todos nós temos lutas. Nós já tivemos lutas no relacionamento pai e filhos. Está ali meus 2 filhos. Mas como é que a gente se comporta nessas lutas? A única diferença vai ser o resultado. Mas luta todos nós temos. Eu não posso olhar para eles e olhar eles como os meus inimigos. Eu não posso olhar lá na empresa para os meus colaboradores como inimigos, ainda que às vezes irrita. E o contrário também deve ser verdadeiro. A gente esquece disso, né? Que o contrário também é verdadeiro. Meus filhos não podem olhar para mim e achar que eu sou inimigo deles. Mas tem algo que a gente luta contra, que ele diz assim, olha, mas sim, contra principados. Queridos, essa sequência aqui de 4 nomenclaturas, isso aqui é uma hierarquia espiritual do inferno. Essa batalha que a gente tem no dia a dia, a gente esquece disso, e a gente trata de qualquer forma. Essa é a batalha do dia a dia, não tem como fugir disso. Mas contra os principados, vamos ler, acho que está aqui atrás, né? Mas sim contra os principados, é no mesmo lugar que você dá glória a Deus lá dentro, que o seu coração vibra, que a sua alma geme, chora, celebra. É nesse lugar aí. Porque nesse lugar também estão todas as bênçãos do Senhor para a tua vida. É num campo de batalha. Ninguém vence sem lutar. Ninguém é campeão de nada sem lutar. Ou tem vencedor sem lutar, sem batalhar? Não tem. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E o dia mau chega para todos nós.
Tem dia mau. Ele não está dizendo que talvez chegará um dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, depois que você fizer tudo, ficar qual a tua posição? E dormir? Não, ficai firmes. Depois que você já tomou uma postura, continua firme, não vacila. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Ó as armas aí agora. A verdade. E a verdade que liberta. Não é a minha verdade. Eu vou falar a verdade. Né? A gente não tem essa mania? Vou falar tudo. Eu estou cheio de verdade. Está nada. Engano teu. É a verdade do Senhor. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade. E essa verdade que vai te libertar é a verdade de Jesus. Vestindo a couraça da justiça. Tem justiça, tem retorno. Calçado os pés. Olha só o soldado agora que o apóstolo está vestindo. O que ele descreveu aqui? Um soldado com toda essa armadura, gente. É para passear, para brincar no parquinho, para comer pipoca, ficar aí só no oba-oba. É sério o assunto. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da armadura, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, do diabo. Essa é a luta. Você pode até estar chateado aí no teu lugar, mas você é bombardeado o tempo inteiro. Eu também sou. Vocês não têm noção a batalha que eu tive na mente antes de chegar aqui. Nem contei para minha família, porque eu ia ministrar sobre isso. Você não tem noção o que passou na minha mente, porque eu estava num lugar, numa região celestial, para trazer algo que o Senhor está ordenando. Falar de mundo espiritual, de batalha espiritual. Quantas das vezes você ora por alguém que está oprimido e você fica com aquele peso? Quantas vezes? Só que isso vai fazer eu desistir, parar. Não tem para onde fugir. A caminhada é assim. Mas é nesse lugar que tem bênçãos. É nesse lugar que tem vitória, tem batalha. Mas tem saída, tem libertação, tem cura, tem crescimento. Quem não quer crescer? Quem não quer desenvolver? Tomai também o capacete da salvação. Capacete protege o quê? A cabeça. Eu não vou entrar em detalhe aqui, querido, porque eu tenho algumas coisas que eu escrevi aqui que eu vou... Você vai meditar comigo. Tomai também o capacete da salvação, porque você está em guerra. Você está, querido, eu estou, até o dia que a gente partir ou o Senhor voltar. Tomai também o capacete da salvação e que é, a gente despreza a palavra de Deus. Às vezes fica aberta no Salmo 91 só, ou o Salmo 23, né? Alguns são fãs do Salmo 23, mas não medita. Talvez eu vou sair daqui para a porta ali, daqui a pouco eu já esqueci até o que ministrou à noite. Perguntar amanhã, piorou. Está perdendo tempo. Que pena. Porque são palavras de salvação. São palavras de libertação. São palavras de cura, de restauração, de regeneração.
A gente está perdendo. Que é a palavra de Deus. Orando em algum tempo. Orando em todo tempo. Orai sem cessar. Com toda oração e súplica, no Espírito. Tem hora que a gente não consegue abrir a boca, orar, clamado. Você ora com a boca fechada. Quantas vezes a gente faz isso? Alguém está falando contigo, altivo, irado, e o Senhor te mostra o que é, e você começa a orar ali. Você não vai abrir a boca. Não, aí daqui a pouco a pessoa vai acalmando, daqui a pouco ela muda o comportamento, daqui a pouco ela te pede até perdão. Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, repetição, continua, perseverança e súplica por todos os irmãos, todos os santos, todos os irmãos que são santificados pelo Senhor, que é pela misericórdia. E por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Irmão Paulo era, que bênção, né? Pelo qual sou embaixador em cadeias, olha só que loucura. Sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pode se colocar de pé, queridos. A palavra diz que, em João 10:10, que o ladrão ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse assim, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas tem ladrão, que rouba, mata e destrói. É a tricotomia dele. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. A gente tem problema de relacionamento porque a gente não vive esse princípio. Quando a gente entra numa cultura de servir, eu sirvo, ela serve, nós servimos, é uma bênção. Vai pegar, não, pode deixar que eu pego aqui. Aí fica aquela briga para ver quem vai pegar. No final os dois levam junto, a carga fica mais leve. Só que a gente não entende isso e não vive isso. A gente fica brigando. Vai você é folgada, você é folgado. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Ai, é difícil. Mas cada qual também para o que é dos outros. Nas regiões celestiais é onde se travam as batalhas, sejam para as vitórias ou para as derrotas. Faça uma análise aí agora. Qual tem sido o placar nessa região na tua vida? Qual tem sido o placar? Quem está vencendo aí? Isso é toda hora, querido, todos os dias. Aqui, na mente, no coração. Não é uma batalha carnal, física, pessoal ou humana. Ainda que as suas manifestações muitas vezes se dão através dos humanos, das pessoas. Ainda que. Neste conflito, guerra ou batalha, podemos vencer ou perder. Vencemos estando em Cristo e perdemos quando lutamos em nós, a minha força. Quando estamos em Cristo, vencemos, mas quando estamos em nós, perdemos. Porque é o eu, é a soberba, é o orgulho, é a inveja. A gente perde.
podemos identificar o inimigo errado, logo usamos as armas erradas também. Se identificarmos o inimigo correto, poderemos usar as armas corretas também. Este campo de batalha é crucial para o nosso crescimento. A equipe de louvor, se quiser ir subindo já. Este campo de batalha é crucial para o nosso crescimento e aprovação para o serviço do reino eterno de Deus. Como é bom trabalhar para o reino de Deus. Essa chama tem que arder aí no teu coração. Trabalhar para o reino de Deus, do seu Senhor. Esta região celestial sempre será o campo de batalha em toda a nossa existência nessa terra dos viventes. Sempre será. Neste campo de batalha estão todos os nossos medos, temores, vergonhas, ódios, inseguranças, falta de perdão, sensação de já condenado e de impurezas. Isso tudo só perpetuará se ignorarmos o verdadeiro inimigo e não usarmos as armaduras necessárias para o combate. Neste lugar precisamos estar vestidos e revestidos de toda a armadura de Deus. Não tem como abrir mão. Nessa batalha não podemos dormir. Sabia que nessa batalha você não pode dormir? É espiritual o que eu estou falando, não é carnal. Nessa batalha não podemos dormir, pois o nosso inimigo não dorme. Ao contrário, ele está sempre planejando um ataque. Ainda bem que o nosso Deus não tosqueneja, Ele nem cochila. Fecha os teus olhos. Nessa região celestial de batalha, nos deparamos com várias fortalezas que nos aprisionam, que nos escravizam e nos prendem. Mas se usarmos as armas poderosas em Deus, podemos e sairemos deste embate curados, restaurados, livres, libertos, perdoados e perdoadores também, porque nós saímos de lá e vamos perdoar. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta desse lugar aí, entrarei em sua casa, nesse lugar, e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, é uma batalha, queridos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a igreja nessa noite. Se você tem ouvido, essa é a palavra de Deus hoje. Talvez tenha fortalezas aí, dentro de você. Mas hoje você pode sair daqui liberto. Você pode sair daqui voando livre. Porque o Senhor está aqui. Nesse lugar das bênçãos que a gente leu primeiro. Ele tem todas as bênçãos para a tua vida. Mas precisa vencer. Precisa perseverar, precisa orar, precisa ter fé, precisa ter confiança, precisa vigiar, porque numa batalha, se você não vigiar, você é destruído. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai.
Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra. Obrigado pelo teu amor sobre nós, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos, Senhor, a cada dia. E passamos a entender, Pai, que estamos numa batalha. Mas é uma batalha que diz que nós já vencemos. Porque nós já tivemos esses comportamentos, Senhor. É uma batalha, Pai, contra toda a hierarquia do mal. Mas o Senhor é conosco, Pai. O Senhor é o nosso braço forte. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa vitória, Pai. Então que seja destruída agora, Pai, toda a fortaleza, Senhor. Toda a fortaleza do mal, Senhor. Que haja libertação no nosso meio, Pai, no nome de Jesus. Que haja cura no nosso meio, Senhor, no nome de Jesus. Que haja perdão no nosso meio, Senhor. Para que possamos voar livres, Pai. E a cada dia, Pai, nos tornarmos mais parecidos com Cristo, Pai. Venha nos capacitar nessa noite, Senhor. Venha capacitar cada vida aqui nessa noite, Senhor. Venha mudar o que precisa ser mudado, Senhor. Venha limpar.